Cara, é muito doido. Olha o barulho. You're dreaming dreams. Sabe que quando eu vi aquele trailer, aquele clipe da Luísa Sonza, imitando, né, tendo como inspiração a Clarice Lispector, falando do penhasco, né, daquela entrevista da Clarice, eu chorei copiosamente. Porque eu entendi ali, eu peguei aquela referência, porque Clarice tem essa coisa, né, esse sofrimento, essa coisa super sensível, que faz a gente sofrer mesmo sem estar sofrendo. Tá tudo bem, mas você sofre. Quer dizer, tá tudo bem no Brasil, não tem como falar que tá, mas vocês entenderam a referência. E aí, eu lembrei, né, dessa frase aqui da própria Clarice, no A Hora da Estrela, que a gente tem a Macabeia, que é essa personagem dela, e aí a Macabeia, que fica triste e com a cabeça inclinada como uma pomba, e que achava que ela tinha que ser feliz, então tem uma cena, né, que ela fala assim: depois tudo passou e Macabeia continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda, mas se arranjava como podia. Quanto a mais, era quase impessoal. Glória perguntou-lhe: por que você me pede tanta aspirina? Eu não tô reclamando, embora isso custe dinheiro. É pra não me doer. Como que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Onde? Dentro. Não sei explicar. Quando eu li isso, tanto é que eu lembrei vendo o clipe da Luísa Sonza, eu fiquei assim, misericórdia de Santa Bárbara, né? Como a gente sente aquela tristeza e fica triste quando a gente lê um livro que é triste. E aí talvez isso explique um pouco, por exemplo, como no começo da pandemia, livros como A Peste, ou ficções científicas, O Conto da Aia, 1984, A Revolução dos Bichos e assim vai, como eles entraram na lista dos mais vendidos, porque todo mundo queria ler ficção científica e todo mundo queria ler esses livros pedrada na tua cara. Talvez para sentir uma correlação, talvez porque queria entender um pouquinho o que poderia acontecer, sacou? Mas também eu acho que os livros tristes, de maneira geral, deram um boom nessa pandemia. É quando você tá triste, ao invés de você escutar uma música alegre, você escuta uma música mais triste ainda. E aí eu fiquei lembrando também, eu fiquei lembrando de várias coisas, né? Mas aí eu fiquei lembrando desse livro do Goethe, né? Que fez, talvez, que conta a história de um cara que ele tem uma paixão avassaladora e uma paixão meio que impossível, assim. E aí ele acaba se suicidando, mas o grande lance é que este livro, quando foi lançado, possivelmente tenha ocasionado uma galera, um monte de jovem também a se suicidar, a tentar contra a própria vida por conta dessa literatura. E eu fiquei pensando, até perguntei pra todo mundo, né? A literatura, ela tem que ser confortável? Ou ela tem que tocar na gente? Eu até abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e muita gente, aliás, eu acho que 99% das pessoas responderam dizendo que, cara, não, tem que fazer sofrer, até porque a literatura é feita por bichinhos que não são confortáveis, né? Que somos nós, seres humanos, então... e que talvez seja para isso mesmo que sirva. Eu fui ler até Eliane Brum no Meus Acontecimentos, que é uma espécie de biografia, assim, e que ela fala de como a literatura e como os livros salvaram ela, resgataram ela de uma morte simbólica, de uma vida sem muitos acontecimentos. O que, claro, né, é uma ordem poética, a gente entende que nossa vida tem vários acontecimentos e ninguém é pouca coisa. Mas ainda assim, a literatura às vezes, esse turbilhão que esse desconforto que causa e que cutuca a gente, justamente salva a gente dessa morte simbólica de uma vida não escrita, né? Dessa morte simbólica, a gente é carregada dela para viver uma vida que não é nossa, para viver uma vida onde tem zumbis, para viver uma vida onde tem super-heróis, para viver uma vida onde tem alguém que é incrível, maravilhoso e lindo.
Claro que isso vai acarretar em uma série de outras histórias, uma série de outros debates, mas ainda assim, né, é extraordinário você viver essas outras vidas e você ser cutucado, cavocado, nem sei se existe essa definição. E aí lembrei de um livro que eu li no começo da quarentena, que era uma série de escritores fazendo contos sobre a quarentena e como eles estavam vivendo aquilo. E aí, assim, tinham várias nuances, várias perspectivas, e eu me senti em todas elas. Em absolutamente todas elas. Era um cara que vivia na praia, aí parecia que eu estava vivendo na praia e vivendo a quarentena na praia. Era um cara que tinha uma família gigantesca que estava vivendo com 1000 pessoas dentro de casa. Aí eu me sentia numa quarentena gigantesca vivendo com 40.000 pessoas dentro de casa. Como a literatura tem essa capacidade, né? Até tem um texto que saiu, que eu li há pouco tempo, falando sobre a diferença da literatura e da publicidade, por exemplo. Que enquanto a publicidade quer que você sinta uma única coisa, a arte é feita de contrários. Eu achei isso tão bonito, né? E que a arte quer trazer justamente essa ambivalência, essa duplicidade, essa ambiguidade. E na verdade a arte é feita para perturbar. E que se não perturbar, se não te tirar ali daquela zona de conforto, não é arte. E aí eu fiquei... literatura é isso, né? Se você lê um livro e aí você fala, tá bom, entendi. E aquilo não te perturba. Perturbar é uma palavra forte, né? Mas é meio que isso. É o Manuel de Barros falando que as coisas não querem mais ser vistas por pessoas que não sejam extraordinárias, né? A arte é meio que isso. Ela é feita pra te... pra você ler antes de dormir, às vezes não conseguir dormir porque você leu uma paradinha. E o mais doido disso é que essa perturbação pode vir de qualquer vertente, né? Pode ser um livro que nitidamente é pesado e pode ser um livro, tipo, que você acha que vai ser levinho, mas que aquilo vai te tocar por algum motivo especial. Porque vai falar de uma história parecida com a sua, ou porque vai falar sobre algum ponto, algum sentimento universal que tá te cutucando, sobre morte, sobre amor, sobre, enfim, qualquer outra coisa, e que talvez te pegue em algum ponto que não toca o coleguinha. Aliás, essa é uma das dificuldades da poesia, né? A poesia, se ela não te toca, é porque aquilo não serviu pra você, né? E tá tudo bem, vai pra outra poesia, quem sabe alguma outra te toque. Falando em poesia, tem um texto da Ana Cristina César, né? Dela falando que ela escreveu um texto sobre como ela estava preocupada com alguma coisa. E ela entregou pra alguém, pra uma amiga dela ler, e que aí ela ficou perturbada com a leitura que a amiga dela ia fazer daquilo. E aí ela falou assim, então a partir de agora eu vou fazer um texto sobre o fato de eu estar perturbada por um texto que você vai ler e ficar perturbada por estar perturbada de estar perturbada. E esse círculo. E a criação literária se a partir disso. A arte, no final das contas, então, não serve para nos tirar da zona de conforto. Zona de conforto essa que estou agora com colchões-ema. Tá vendo? Uma coisinha aqui me faz viajar. Por fim, não menos importante, vocês viram que eu tomei meu café sem medo nesse colchão, porque ele tem um negócio assim, ó, de não... Ele tem um negócio de movimento, né? Mas o grande lance é que eu acho que tudo que eu faço aqui no Vou Ler um Livro, tudo que eu trago pra vocês aqui no Vou Ler um Livro como referência, como papo, eu tava até conversando com um inscrito aqui do canal esses dias, que ele falou, nossa, eu vi o seu vídeo sobre derrubar o café e sobre a história e a origem das espécies, do Alberto Mussa, e como a nossa humanidade só serve, só existe a partir das histórias que são contadas por ela, né? A gente se acha alguma coisa porque alguém chegou e contou uma história sobre a gente lá na pré-história, sei lá, e assim vai indo, né? Assim foi indo no decorrer da vida. Aí ele falou assim, e aí eu até liguei para um amigo meu e ele tá vindo aqui pra gente conversar sobre isso, porque ele tem uma monografia a respeito de algo parecido. E aí sobre esse mesmo vídeo teve um comentário no Instagram do Vou Ler um Livro dizendo que ia levar aquele tema para a terapia. E aí eu fiquei pensando de como
esse fato que eu tô fazendo, eu tô conectando colchões ema e o conforto e etc com uma literatura confortável, é justamente o que a literatura quer fazer. Eu amo quando eu tenho que fazer esse tipo de coisa, que pra vocês pode parecer só mais uma publi e falar, ai, nossa, não aguento mais, mas este link, eu até brinquei com esse inscrito, falei assim, eu amo quando eu faço as pessoas brisarem, porque é isso que a literatura faz comigo. A literatura, por fim, me tira da zona de conforto de tal maneira que eu quero levar isso para os outros, é por isso que eu amo tanto. Me tira, como disse a Eliane Brum, né, dessa morte simbólica. E me faz ficar viajando a respeito de tudo, o que é ótimo, porque eu começo a talvez entender mais as pessoas, entender mais a mim mesma, entender mais o que tá passando pela cabeça de cada um. Mais uma brisa aqui deste papo livre para vocês, dessa vez muito confortável, mas já dando a minha resposta. A literatura talvez não deveria ser confortável de maneira alguma. A literatura serve para perturbar. E aí eu quero saber, qual foi o último livro que te perturbou, que te doeu por dentro? E enquanto isso, vou seguir aqui nos meus colchões. Mas tenho que seguir meu caminho agora.